1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, verso 1. Amém? Vou te dar um tempo para você achar, para a gente ler juntos. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas de Berseba até Dan, e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. E Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Amém? Vamos orar, porque Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas hoje. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Espírito Santo, fale conosco, nos ensine, nos pastoreie, esteja neste lugar. Lava-nos com teu sangue, nos purifica e nos ensina o favor do Senhor e a sua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como podemos transformar a maldição em bênção? Como de uma tragédia nós podemos tirar a alegria? Como de uma infelicidade experimentar o gozo? Como de uma frustração experimentarmos a realização? São dois extremos que nós passamos em todo o percurso da nossa vida. Às vezes nos sentimos heróis e às vezes nos sentimos os mais fracassados possíveis. Às vezes nos sentimos felizes e às vezes nos sentimos infelizes. Às vezes nós achamos que as coisas estão dando certo, andando corretamente, quando de repente nos vem uma decepção e aquilo parece que vai nos destruir. Ainda mais quando é Deus que se levanta contra nós. Davi estava vivendo o auge da sua vida, do seu pastoreio em Israel, já tinha alcançado todas as batalhas possíveis, já havia vencido todos os inimigos possíveis, já havia pegado o despojo de guerra, estava extremamente rico, estava extremamente cheio de ouro, de prata, de conquista, de despojo, de respeito, de honra. Quando os filisteus olhavam para Israel, tinha medo de Davi. Quando os outros inimigos olhavam, os amalequitas olhavam para Israel, tinha medo de Davi. Tamanha a sua habilidade e a graça de Deus sobre a sua vida. E de repente Davi, no auge do seu êxito, das suas conquistas, ele é induzido, levado por Satanás a contar o exército de Israel, porque a lei dizia que não eram os cavalos e nem a quantidade de homens que dava vitória a Israel, mas o Senhor Deus que dava vitória para eles. Então não era baseado em números, ou em pessoas, ou força, ou preparação, que as vitórias de Israel vinham nas guerras, mas era sempre a mão de Deus vindo sobre eles, sempre a mão de Deus dando vitória para eles. E aí ele é alertado ainda pelo chefe do seu exército, Joabe, que foi um grande homem, um grande líder de Davi, dizendo assim: você está certo disso, meu rei?
Você tem convicção do que você está fazendo em contar o exército? Ele recebeu um alerta de Joabe e ele disse: eu estou certo disso. Vai e conta desde Berseba até Dan, quantos homens nós temos? E ele obedeceu a ordem do rei, e ele foi contar o exército de Israel, e ele chegou nas tribos, tribos por tribo, e foi contando, e chegou com um relatório para Davi. Diz Davi: ó, nós temos tantos homens, depois você pode ler na sua casa a quantidade certinha de homens. E aí de repente Deus levanta um vidente, que era chamado na época, hoje nós chamamos de profeta. O profeta levanta, chamado Gade, e vai até Davi e diz assim: você pecou contra Deus, porque você não deveria ter contado o exército e você contou. E Deus está te dando 3 alternativas, 3 consequências pelo pecado que você cometeu. A sua desobediência tem 3 tipos de consequência, e você vai escolher uma delas que Deus vai aplicar sobre você. E aí Deus, usando o profeta, diz assim: a primeira, virá 3 anos de fome em Israel. Segunda, se você, pelo fato de você ter contado o seu exército, Deus então vai colocar 3 meses os seus inimigos vindo contra você de todos os lados ao fio da espada. E por último, 3 dias da ira de Deus. O que você escolheria? Qual seria a sua resposta para Deus? 3 anos de fome, o povo na sua responsabilidade. 3 meses de guerra ao fio da espada, de todos os lados, em todas as bordas, o território de Israel viria guerra contra ele. E 3 dias da ira de Deus. A resposta de Davi talvez seria a nossa. Ele disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. E ele então opta pela mão de Deus. Quando ele diz assim: eu prefiro a ira de Deus, na mesma hora um anjo de Deus veio e matou 70.000 israelitas com uma praga. 70.000 homens foram ceifados por causa da desobediência de Davi. E aí, quando o anjo estava com uma espada não embainhada, mas apontada para Jerusalém, para destruir Jerusalém, e Davi viu junto com o profeta, ele faz uma oração dizendo: Deus, o que eu posso fazer para que esse anjo não destrua Jerusalém? E aí o profeta foi instruído por Deus dizendo: vai até a eira de Araúna e construa um altar para mim, sacrifica e faça um sacrifício. Davi então ele vai até a eira de Araúna, até a eira de Araúna. E quando ele chega na eira de Araúna, Araúna é o nome do dono da eira, viu? A eira não chama Araúna, Araúna é o dono da eira. Nós vamos saber qual lugar que é esse. Quando ele chega até Araúna, ele começa a dizer: Araúna, olha, a ira de Deus está sobre Israel, você está vendo o que está acontecendo aí, e Deus falou para mim fazer um altar aqui, e eu vim fazer um altar aqui. Aí Araúna, na mesma hora, falou assim: ó meu rei, está aqui a terra, eu estou te dando, vou te dar os bois, os animais para o sacrifício, vou te dar tudo que você precisa para você sacrificar. Aí a Bíblia diz que Davi diz assim: eu não darei ao meu Senhor aquilo que não me custe nada. Eu vou pagar pela eira e vou pagar pelos sacrifícios. E ele desembolsou 600 ciclos de ouro e pagou pela eira e pagou pelo sacrifício. E quando Davi faz o sacrifício junto com o profeta, a ira de Deus vai embora. Deus vai embora com a sua ira,
e traz misericórdia sobre o povo de Israel. E aí eu fiquei olhando esse texto, eu falei assim: Deus, por que o Senhor fez isso? Davi, ele foi levado por Satanás a fazer isso, e Satanás levou a Davi a contar aos homens. Ele caiu na conversa do diabo, e ele contou aos homens, e por isso ele pagou um preço muito alto. Mas Deus é especialista em tornar as maldições em bênçãos, porque nada sai do controle de Deus. Mesmo que por algum momento o justo caia, Deus sempre vai o levantar. Mesmo que por algum momento nós venhamos a falhar com Deus, Deus sempre vai transformar essa bênção, essa maldição em bênção. Porque o que era a eira de Araúna? O que Deus criou essa situação para fazer algo. A eira de Araúna foi aonde Deus escolheu para construir o templo, que era chamado o Templo de Salomão. Foi o mesmo lugar que Abraão levou Isaque para ser sacrificado, e o mesmo lugar que Deus ia fazer a sua casa e a sua morada. A eira de Araúna foi o lugar onde Deus construiu o templo. E quando Davi comprou aquela eira, depois de ter sacrificado, a ira de Deus se apartou dele. Deus disse para Davi assim: eu tenho um plano para este lugar, vou fazer com que este lugar seja a minha casa. Aquela doma da rocha que nós vemos, aquela cúpula dourada em Israel, ali é a eira de Araúna. Ali foi onde o Isaque foi sacrificado. O muro das lamentações, que é a parte de baixo, a eira de Araúna ficava em cima. Ali foi o lugar onde Deus escolheu para construir o templo, o lugar onde Herodes reformou depois, na época de Jesus. O diabo, ele criou uma situação de destruição, mas Deus disse assim: eu vou transformar essa maldição em bênção, porque dessa tragédia e dessa desobediência eu vou construir a minha casa. E assim Deus o fez. Olha que interessante. Quando os profetas profetizaram a respeito de Cristo, além de Cristo, eles profetizaram sobre Israel. Deus disse que daria a Israel um coração endurecido, olhos que não iam ver, ouvidos que não iam ouvir, e levantaria um povo para colocar em ciúme em Israel por causa da desobediência deles. A desobediência dos judeus fez com que a graça de Cristo chegasse aos gentios. Aquilo que era maldição para nós, porque estávamos condenados, porque Cristo não veio para nós, Cristo veio para os judeus, e nós estávamos condenados, pela desobediência dos judeus, nos veio a bênção. Pela desobediência de Davi, Deus construiu o templo, ou seja, Deus não perdeu o controle de nada, mesmo debaixo da desobediência do homem. Sempre os planos de Deus estarão por cima, sempre os planos de Deus vão prevalecer, sempre os planos de Deus estarão por cima. Deus não perdeu o controle de nada. No endurecimento de coração dos judeus me veio a salvação. Por eles não quererem a Cristo, Jesus disse: por vocês me rejeitarem, eu queria guardar vocês como a galinha guarda os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas haverá um povo que vai querer. Aqueles que rejeitaram a bênção não estava mais sobre eles, mas está sobre mim, está sobre você nesta noite. A desobediência deles trouxe salvação para mim.
Deus usa até o erro para me abençoar, para te abençoar. Os nossos fracassos, eles não são meramente um acaso. Os nossos erros não são meramente erros, é um aprendizado para que Deus extraia daí uma bênção. Porque com a desobediência eu aprendo que Deus pode mudar esse cativeiro. Existem coisas que acontecem na nossa vida que de fato somos induzidos por Satanás, fomos levados pelo diabo, por um momento de não ter o entendimento, fomos conduzidos a isso, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer para você que isto não é o fim. Eu posso transformar essa maldição em bênção. Se Israel, ouça, se Israel não tivesse desobedecido a Deus e não tivesse ido para a Babilônia, nós não teríamos cova dos leões, nós não teríamos a visão dos fins dos tempos que foi dada a Daniel, as 69 semanas que eram dos judeus, nós não teríamos a revelação do profeta Ezequiel, nós não teríamos a fornalha de fogo, nós não teríamos uma série de coisas. Então, no meio da desobediência do homem, Deus consegue tirar coisas poderosas. Pastor, então eu posso viver na desobediência? Não é isso. Eu estou dizendo que existe um Deus no céu que nos ama. Apesar de errarmos, Ele nos dá a chance de corrigir essa maldição e se tornar bênção nas nossas vidas. Isso é a misericórdia de Deus. Não é o fim o que você está passando, não é o fim o que você está enfrentando, não é o fim, não é porque você fracassou hoje, não é porque você fracassou ontem, não é porque você vai fracassar amanhã, porque nós não sempre vamos acertar, mas de fato uma coisa, o meu Deus, o seu Deus é especialista em tornar a maldição em bênção. Em bênção. Então não é o fim o que você está passando, não é o limite o que você está passando. Talvez você está dizendo: pastor, eu não aguento mais, eu já venho do segundo divórcio, já venho do terceiro divórcio, eu já não aguento mais com meu filho, eu já não aguento mais com uma empresa, eu não aguento mais com o meu casamento, eu não aguento mais com isso, eu não aguento mais com aquilo, parece que a minha vida é só um retrocesso, a minha vida é só causa e efeito, só coisa ruim me acontece, só desgraça me acontece, só coisas sem graça na minha vida que acontece. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não é o teu fim, eu vou construir uma eira de Araúna em você, eu vou fazer um calvário em você, eu vou construir uma cruz na sua vida e vou te dar vitória, porque a desobediência do homem, contudo, traz a misericórdia de Deus, traz a graça de Deus. Porque se nós não vivêssemos em desobediência, não haveria sacrifício, não haveria a cruz do Calvário, e foi para isso que Ele veio. Eu estava contando para os irmãos que estavam aqui ontem, Celcinha, Cida, Fabinho, Rosânio, o pessoal que estava aqui ontem. Olha que interessante, isso é fato real. Na época de 1929, 1930, naquela crise que teve nos Estados Unidos, quebrou o país, então deu uma recessão muito forte, uma fome veio, uma decadência, pessoas, alto índice de suicídio, porque as pessoas perderam dinheiro, perderam as coisas. E aí um homem, ele tinha uma moeda chamada Napoleão. E essa moeda chamada Napoleão, era como se fosse 6 meses de trabalho. Então, em uma crise, você tem um dinheiro que te sustenta por 6 meses, dá para você pensar, né, as alternativas que você tem até os 6 meses chegarem.
E aí esse homem pegou essa moeda, colocou em cima da mesa da casa, e o seu filho, que era muito pequeno, pegou essa moeda e começou a brincar com essa moeda, e levou essa moeda para a rua. Quando ele levou essa moeda para a rua brincando, está vindo um outro homem em direção a essa criança, e ele viu que era um Napoleão na mão de uma criança, em meio a uma crise, uma decadência que o país estava passando. E aí ele olhou para a situação dele e disse: minha esposa acamada, precisando de remédio, eu não tenho dinheiro, não tenho comida dentro de casa, e essa criança brincando com o Napoleão, eu vou pegar o dinheiro dela, vou dar outra moeda para ela, e depois eu venho pagar, quando as coisas melhorarem. Então ele brincou com a criança, empurrou a criança e trocou a moeda, porque a criança não sabia o valor daquela moeda. E aí quando ele trocou aquela moeda, ele pegou, fez o tratamento da sua esposa, e a criança voltou para dentro da casa, todo feliz, aquela coisa toda. Meu pai me deu essa moeda, ele deixou aqui porque é para mim. Aí ele foi no mercado, quando ele chegou no mercado, ele comprou em bala e pegou uns troquinhos, e voltou para casa todo feliz. Meu pai me deu dinheiro para comprar bala. E quando chegou em casa, o pai viu aquele tanto de bala na mão dele, e aquele troco. Falei assim: o que você fez com aquela moeda? Eu fui no mercado e comprei bala, achei que o senhor tinha me dado bala, dinheiro para comprar bala. E aí o pai ficou louco: não, eu vou lá no dono do mercado, porque são 6 meses de trabalho, ele só te deu isso de bala, e essa quantidade de troco, está errado. Aí ele foi lá no mercado, quando ele chegou no mercado, falou assim: olha, meu filho esteve aqui, e quando ele esteve aqui, ele deixou uma moeda, um Napoleão para vocês, você deu aquela quantidade de bala, cadê o troco, cadê o resto do dinheiro? Ele disse: não, seu filho não trouxe um Napoleão, seu filho trouxe essa quantidade de moeda. Não, foi um Napoleão, ele trouxe um Napoleão, e brigando com o dono do mercado. E na cultura judaica, e ele eram os judeus, quando uma palavra é contra outra, eles são levados em juízo. E esse juízo, eles fazem juramento diante de Deus. E por fazer um juramento diante de Deus, é muito sério isso para um judeu. Então o dono do mercado, ele disse: eu não vou fazer um juramento diante de Deus. Eu sei que eu estou falando a verdade, e eu não vou fazer um juramento diante de Deus. Então o juiz disse assim: então por você não jurar por Deus, você vai ter que pagar a moeda, o Napoleão, para ele, o pai da criança. Ele disse: eu vou pagar, mas eu não consigo tirar o dinheiro todo, vou tirar aos poucos por mês e vou pagando por mês, porque eu não tenho esse Napoleão para dar para ele. E assim foi. Quando as pessoas ficaram sabendo a respeito daquele homem do mercado, eles acharam que o homem do mercado havia se tornado desonesto, porque deu troco errado e ficou com o dinheiro, por causa da crise do país, por causa das coisas do país. Então a sociedade começou a julgar o dono do mercado, falando que ele era ladrão, que ele tinha roubado o dinheiro da criança, que ele tinha passado a perna na criança, e assim se foi. E aquele homem, as pessoas pararam de comprar no mercado dele, porque achou que ele era desonesto. E ele foi parando de vender, foi parando de vender, foi parando de vender, foi parando de vender, até quebrar. Entrou numa angústia profunda, uma depressão profunda, e por fim ele veio a falecer. O dono do mercado, ele morreu. Tempos mais tarde, aquele homem que havia pegado a moeda daquela criança quando estava andando, por causa da sua esposa, bateu na casa deste homem. E aí quando abriu, o pai falou assim: eu vim aqui te dar um Napoleão. Ele disse: por quê? Porque um tempo atrás, aí ele contou o caso, a minha esposa estava doente, eu vi o seu filho brincando com o Napoleão na mão, na rua, e eu precisava comprar remédio para ela, e eu não tinha dinheiro, e quando eu vi aquela situação, eu achei que você tinha dinheiro, e aquela coisa toda, e eu vim aqui te devolver o seu Napoleão. A cabeça do pai na hora foi no homem do mercado. E quando a cabeça foi no homem do mercado, ele não sabia que o homem tinha morrido, que tinha quebrado, né? Ele foi até lá,
E aí a família havia informado para ele que ele havia falecido, que não tinha mais jeito. E aí quando eu ouvi essa história, eu aprendi algo poderoso e eu quero que você aprenda hoje. Se a história tivesse ficado só entre os dois homens e a criança, e as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo não soubesse, o mercado daquele homem não ia sofrer as consequências que sofreram. O problema é que a notícia do desonesto saiu da boca do pai, dizendo que aquele homem havia passado a perna no seu filho, e as pessoas, por acusarem, levou aquele homem à situação da morte. Às vezes, as coisas que nós passamos na vida, elas são desse tamanhozinho, são pequenas, e as pessoas que nos cercam, que dá dimensão àquilo. Às vezes as pessoas, elas trazem uma dimensão num problema que é seu e que não tem nada a ver com elas, que nós acabamos tomando as dores e sofrendo consequências de palpite de quem não tem nada a ver com a nossa vida. E existem muitas pessoas hoje que estão fora de igreja, fora de famílias, fora de contexto social, porque os outros trouxeram uma proporção de um problema que é seu, que era desse tamanhozinho. A maior dificuldade do ser humano é não se tornar julgador. Quem tem que tratar com cada um é Deus e não os homens. Por isso Davi disse: prefiro cair na mão do meu Deus, porque com o meu Deus eu me resolvo. Com o meu Deus eu me resolvo. Com o meu Deus eu me resolvo. E muitos de vocês que estão aqui nessa noite, vocês dão muito valor ao que as pessoas falam a respeito de vocês. Vocês imaginam muitas coisas do que as pessoas pensam a respeito de vocês, e por isso a vida de vocês não consegue andar. E hoje Deus veio falar para você: o meu negócio é com você e não com as pessoas. Se Deus tiver que tratar comigo, é comigo. E cabe somente a mim e a Deus, e não às pessoas. Não ao que os outros estão pensando, não ao que os outros estão imaginando. Porque o pior ambiente é o lugar onde você entra e você é julgado. E você é condenado. Deus chegou até Davi e disse: o meu negócio é com você, vou te dar 3 opções, escolha uma delas. E ele escolheu aquilo que ele queria, e Deus disse assim: então eu vou cumprir a minha sentença com você, agora é comigo e com você. No segundo dia a ira de Deus foi embora, porque Davi conhecia o coração de Deus. Então não dê satisfação da sua vida para ninguém, dê para Deus. Às vezes o casamento entra em ruína porque as pessoas compartilham com quem não deveriam. Criação dos filhos, criação disso, fazer aquilo, negócios. Às vezes entramos em maus negócios, fazendo maus coisas, porque compartilhamos com quem não deveria compartilhar. E Deus está dizendo: compartilha primeiro comigo, depois você busque conselho a quem eu te mostrar. Porque você não deve satisfação a ninguém. E hoje as pessoas, elas querem agradar aos outros, ela ama agradar aos outros e não se agradam. Você vai ser infeliz. Deus vai tratar com você, a coisa de Deus é com você. É tão peculiar, gente, o amor de Deus é tão individual no ser humano, que ele chega para mim e diz assim: Renato, eu sei a quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça, porque o meu amor com você é diferente de todos os outros.
Então não é porque nós fracassamos ontem, não é porque nós desobedecemos ontem, que está o fim de todas as coisas. Não, não, existe um Deus no céu, que deu seu Filho na cruz, na eira de Aruana por mim, dizendo, foi pago um alto preço, para que seja construída uma nova vida em você. E eu fiz isso, Cristo fez isso. Então não se importe com o que os outros falam, não viva pelas opiniões dos outros, viva pela opinião que Deus te deu, a palavra que Deus te deu. E existem pessoas que elas vão enclausurando, e às vezes o conceito que ela tem dela mesma é terrível, é terrível. Ela não consegue se amar, ela não consegue se respeitar, ela não consegue se dar valor, ela não consegue ser honrada por ela mesma. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite. Se você está em desobediência ou desobedeceu a Deus, existe um plano de salvação para você conquistado na cruz do Calvário. Existe um Deus do céu que pode reparar isso, transformar essa vida de maldição em uma vida de bênção, transformar uma vida de fracasso em uma vida de êxito. Este é o amor de Deus, este é o amor dos céus. Deus deseja isso, porque se nós vivemos as opiniões, o que os outros pensam, cercado pelos nossos inimigos, isso, aquilo, nós ficamos amarrados, nós ficamos presos ao que os outros pensam, e dificilmente teremos mobilidade para fazer alguma coisa, dificilmente teremos mobilidade para agir, para andar, para caminhar, para resolver a nossa vida. Mas quando você pensa que é um diálogo entre você e Deus, você sai dessas ataduras. Davi não colocou mais ninguém, ele assume a responsabilidade. Quando Deus mata os 70 mil homens, ele disse, não Deus, não, o negócio é comigo e com a minha família, não destrua eles, me destrua e destrua a minha casa, o negócio é comigo. E aí Deus vai e fala com ele, faz para mim um altar na eira de Aruano, que a minha ira vai embora. Então resolva com Deus, não resolva com as pessoas. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém, dá para Deus. A Bíblia diz assim em Deuteronômio, não ande com mexeriqueiros. Sabe quem são os mexeriqueiros? Aqui que gosta de uma conversa fiada. Ele é igual urubu na carniça, ele fica caçando carniça na nossa vida, ele fica caçando erro na nossa vida, ele fica caçando desgraça na nossa vida, ele torce para a nossa vida não dar certo, e aí nós pautamos a nossa vida em cima dessas pessoas, pedimos opinião para essas pessoas, mas no fundo o coração delas são enganosos. Deus está dizendo para você nessa noite, me busque, que eu vou transformar essa maldição em bênção, é entre eu e você. Mas ninguém tem que entrar nesse assunto, ninguém tem que resolver isso por você, ninguém tem que fazer isso por você, é entre você e Deus. Vai fazer um negócio? Chama Deus para o negócio. Deus, nós dois aqui, vem cá, senta aqui, e aí, se o Senhor me tornar o meu aliado, tem como dar errado não? Aí Deus vai te dar um aval. Deus vai te dar um aval. E Ele vai te dar sinais. Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar a lanterna, sabe? Uau, é aqui. Ele vai te dar. Então, não fique preso nas palavras das pessoas. Fique preso no que Deus falou com você, somente isso. O que passar disso, você corta, não dá valor, não dá orência, vira as costas. Se ajunte à palavra que Deus te deu.
Davi, ele prepara o altar, faz tudo no altar, sacrifica, a ira de Deus se aparta, imediatamente Deus diz assim: agora eu vou te dar um plano para ir. E vem no coração de Davi como seria a construção do templo. A planta do templo não nasce no coração de Salomão, a execução é de Salomão, mas a planta do templo nasce no coração de Davi. Davi desenha, diz o texto, desenha como seria o templo para Salomão, e ele disse assim: eu vou deixar ouro, vou deixar prata, vou deixar pedras preciosas, tudo para você construir o templo. O exército, os peritos para fazer as madeiras, para cortar as pedras, para fazer tudo aqui, eu vou deixar para você. E a Bíblia diz que ele deixou tudo para Salomão. E enquanto Davi estava vivo, ele já colocou o filho para reinar. E Salomão já estava reinando com Davi vivo. E ele foi orientado por Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 33 em Jerusalém e 7 em Hebrom. 40 anos ele reinou sobre o povo de Deus. E aí, no final da sua vida, a Bíblia diz que ele morreu honroso, próspero e feliz. Cumpriu sua missão. Fez o que tinha que fazer. Cada um de nós temos algo específico de Deus. Cada um de nós. Deus disse para Davi: você não vai construir, mas seu filho vai construir. Não era a missão de Davi construir, Deus não deixou. Deus deu para Salomão: você vai construir. E ele construiu com maior nobreza, com maior capacidade. Hoje, se fosse avaliado o que foi gastado no templo de Salomão daquela época, $1 bilhão seria a avaliação do investimento que eles fizeram. Davi deixou muito dinheiro para construir o templo, muito ouro, muita prata, muitas coisas, e construiu. Salomão fez a sua eira, fez o seu templo, e ali a presença de Deus repousou, a glória de Deus repousou. Ele cumpriu o seu propósito, viveu a sua vida. Então, não se importe, esta é a palavra de Deus para você hoje, não se importe com o que os outros pensam. Em algum momento as palavras, os conselhos são importantes? Sim, mas desde que elas não interfiram naquilo que Deus tem para a sua vida. Os conselhos vão te levar para o propósito de Deus, para a direção de Deus. Não fique preso à palavra de alguém. O negócio entre você e Deus, mesmo que você esteja errado, mesmo que eu esteja errado, o negócio é entre eu e Deus. As pessoas não precisam entrar nisso, porque senão cria uma atmosfera, cria um ambiente de hostilidade, de julgamento, de uma justiça humana, de favor humano, de dependência humana. Nasce uma série de amargura dentro disso, uma série de coisas que são terríveis para o matrimônio, para os negócios, para os pais, para os filhos. Nasce uma série de coisas que são raízes que vão nascendo, e as pessoas não conseguem se mover, porque elas são presas a outras pessoas. Mas hoje Deus está dizendo: eu vou te fazer livre, para você viver tudo o que você tem que viver. Você vai chegar até o final daquilo que Deus tem para você. Você vai chegar. Pastor, mas eu errei. Ele te levanta. Pastor, eu errei. Ele te levanta. Ele te levanta. A Bíblia não fala a quantidade de vezes que o homem erra. Ele diz: se você cair, Ele te levanta. A expressão que Jesus hoje usa, 70 vezes 7, essa é uma expressão, uma hipérbole, um exagero. Não há limites enquanto nós estivermos no tempo da graça. O perdão de Deus está aí para quem quiser. Diga-nos, amanhã quem aqui não vai pecar? Amanhã aqui quem não vai ter um pensamento errado? Todos nós. E às vezes nós nos colocamos em um lugar de santidade, um lugar de sermos santos. Na verdade, a santidade é Deus nos aperfeiçoando a cada dia, em nós, não nos outros.
Um dos maiores erros, ouça o que eu vou dizer para você. Um dos maiores erros que eu cometi no início, quando eu comecei, é que o nível de exigência de Deus comigo, ele foi muito grande. Muito grande. Eu orava muito, e oro até hoje. Eu orava muito, jejuava muito, eu lia a Bíblia muito, e eu exigia das pessoas isso, só que não era algo das pessoas, era algo de Deus comigo. E aí, quando você exige algo de alguém que é para você, você se torna um julgador nato. E quando você se torna julgador, você se torna extremamente religioso. Você cumpre tabela, você cumpre o que te foi mandado. Você cai numa religiosidade que tudo é pecado. Todo mundo é pecador e só você é santo. E aí a vida vai você ensinando, Deus vai te ensinando. Um tropeço aqui, outro tropeço ali, um tropeço aqui, outro tropeço ali. E ele vai te levantando assim: você é igual aos outros. Você é igual aos outros. Não dê a sua coberta para os outros, porque o seu cobertor é para tampar o seu frio. Viva a sua vida comigo do jeito que tem que ser, e deixe com que os outros vivam a vida dos outros. Amém? E você vai ver, quando você toma essa liberdade no seu espírito, gente, traz uma liberdade no seu interior que é uma coisa fantástica, um alívio. Você sai de um jugo. É o que Paulo falou com Pedro: nem vocês conseguem cumprir isso, e você está pedindo para o povo fazer? Entendeu? Nem vocês conseguem cumprir isso e está pedindo para o povo fazer. Então seja livre nessa noite. É algo entre você e Deus. Se existe alguém para nos corrigir, esse alguém é o Espírito Santo. Ele que vai te confrontar, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te doutrinar, é Ele que vai colocar no seu coração temor, é Ele que vai colocar no seu coração: isso é pecado, isso não é pecado, isso é erro, isso não é erro. Não são os homens, mas sim o Espírito de Deus no seu coração vai dizer para você. Ele que vai te orientar, Ele vai te mostrar. Ele te mostrando, Ele te convence. Porque se o homem pôr isso para nós, é uma camisa de força, gente. Vai, chega uma hora que você não aguenta mais. Chega. Mas quando Deus te convence, a sua alma se alegra, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo sofrido, sua alma se alegra, porque há algo de Deus no seu espírito e aquilo traz alegria, mesmo nos causando dor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, que nessa noite você seja livre dos argumentos das pessoas. Não deixe eles criarem fortalezas na sua vida. Mesmo que você tenha errado, esteja no fundo do poço, seu negócio é com Deus, não é com os homens. Não é com os homens, é com Deus. Os homens vão nos julgar, vão criar argumentos, vão nos moldar, vão colocar rótulos na gente, vai fazer de tudo. Mas Deus vai olhar do céu e dizer assim: Ele ainda para mim é um vaso nas minhas mãos. Ele ainda para mim é meu filho. Eu não descartei. Não é o fim, mas é o começo de uma grande vitória. Quero orar por vocês nessa noite, para que Deus liberte seu espírito neste lugar. Fique de pé no seu lugar, agora nós vamos orar. Alguma lição tem no que você está passando? Alguma riqueza aí? Um dia eu perguntei assim: Deus, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Para elas se tornarem melhores.
Os remédios mais caros do mundo, os remédios mais caros do mundo, eles foram tirados de pais que tiveram filhos com aquela doença, e eles estudaram para curar os seus filhos, não conseguiram, mas a evolução depois conseguiu trazer cura para outras crianças. Quem já ouviu falar do óleo de Lorenzo? Já ouviu falar do óleo de Lorenzo? Já assistiu o filme? Assista esse filme. O óleo de Lorenzo vem, o menino chamava Lorenzo, e ele tinha uma doença que era incurável. O pai foi estudar a doença do filho, não conseguiu curar o filho, mas conseguiu curar outras doenças de outras crianças no futuro. Há uma lição aí, há um porquê aí. Não é à toa, mesmo que o diabo às vezes nos faz errar, dentro desse erro Deus é capaz de transformar em bênção. Nós não estamos isentos das consequências, não é isso, mas dentro das consequências a misericórdia de Deus estará aí, a misericórdia de Deus estará aí, o amor de Deus estará aí. Amém? Levante a sua mão direita para o céu, e você vai falar com Deus nessa noite. É o seu momento de você orar a Deus agora. Fala com Deus agora. Na porta do carro tem os pedidos de oração. Deixa lá na cebolinha. Você vai falar com Deus agora. É o seu momento. Hoje você está achando misericórdia em Deus. Isso não é o fim, isso é o começo de Deus na sua vida. Há coisas grandes de Deus que estão por vir sobre você nessa noite. Os céus ainda estão abertos. O coração de Deus está estendido. O coração de Deus está aberto para você nesta noite. Ele te ama. Ele quer que você seja livre da opinião dos outros, que você seja livre nessa noite, que você medite nele, que você confie na sua palavra, que você confie nele, que ele é capaz de transformar essa desobediência em obediência, essa maldição em bênção. Creia nele nesta noite. Sim, meu Deus. Sim. Somos amantes de tua presença. Sempre queremos ser.
queremos ser. Estenda suas mãos em direção ao altar. Nós vamos orar pelos pedidos nessa noite. Pai, nós levantamos um clamor nesta hora. Pedimos a manifestação da sua graça e do seu amor. Cada pedido, Senhor, que está sendo feito nesta casa, nesta noite, neste lugar de oração, por libertação, por salvação, pela saúde, meu Pai, pela harmonia, pela paz, pela alegria desta casa, pelo casamento, pelo noivado, pelo namoro. Espírito Santo, nós oramos nessa noite e clamamos o Senhor. Atende a nossa oração, atende os nossos pedidos. Nós oramos agora, meu Pai, e pedimos a manifestação da sua presença e da sua graça. Oramos, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar esta família, este negócio, essa empresa. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, esses negócios agora. Oramos, meu Pai, em nome de Jesus, clamamos o Senhor. Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre. E nós estamos aqui nesta noite buscando, pedindo e batendo, crendo, Senhor, crendo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor já realizou. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um forte aplauso a Jesus nessa noite.